Quando Beatriz Tavares atravessou pela primeira vez a soleira daquela oficina nas Olaias, empurrando com as mãos enluvadas as rodas da sua cadeira, vestida com aquele fato bege que custava mais do que o dono da oficina ganhava em meio ano, não imaginava que um miúdo de 7 anos, com uma camisola às riscas, se aproximaria dela, olharia com aqueles olhos inocentes e diria as palavras que mudariam a sua vida para sempre. A senhora não se preocupe, o meu pai arranja as suas pernas, ele arranja tudo. E ela riu-se daquela risada amarga que tinha aprendido nos últimos 3 anos, desde que um acidente na segunda circular a tinha deixado paralisada da cintura para baixo. Riu-se porque aquele miúdo não sabia que ninguém no mundo podia arranjar as suas pernas, mas deixou de se rir quando viu sair de debaixo de um carro um homem com as mãos manchadas de gordura que a olhou sem pena nem vergonha, apenas com uma gentileza que já não via há tanto tempo, e não imaginava que esse homem, viúvo há 4 anos, ia arranjar qualquer coisa nela, não as pernas, mas algo muito mais importante que ela julgava morto para sempre. O Maserati de Beatriz Tavares tinha começado a fazer um barulho estranho naquela manhã de outubro. Um barulho que o motorista ignorou, pensando que não era nada grave até o motor apagar completamente no meio de uma rua nas Olaias, numa zona industrial que Beatriz nunca tinha visto e provavelmente nunca teria querido ver. O motorista ligou para o concessionário Maserati, mas disseram-lhe que demoravam pelo menos 3 horas, porque estavam todos ocupados. 3 horas. Beatriz não tinha 3 horas para perder. Tinha uma reunião importante à tarde, documentos para assinar, uma vida que não podia parar, só porque um carro de 150 mil euros tinha decidido traí-la. Foi então que viu a placa da oficina do outro lado da rua. Oficina Rodrigues, reparação de automóveis, dizia o letreiro desbotado sobre um pavilhão que já tinha visto dias melhores. Não era o tipo de sítio onde Beatriz alguma vez teria levado o seu Maserati. Não era o tipo de sítio onde uma mulher como ela alguma vez teria posto os pés, mas estava desesperada. E o desespero, às vezes, leva-nos aos lugares mais inesperados. Disse ao motorista para a empurrar para o outro lado da rua, mas ele hesitou, olhando para a oficina com desconfiança. Beatriz despediu-o no momento. Não precisava de alguém que decidisse por ela onde podia ou não podia ir. Tinha passado 3 anos a ouvir o que podia e não podia fazer, e estava farta. Empurrou as rodas da sua cadeira com as mãos enluvadas de pele. Atravessou a rua sozinha e entrou naquela oficina que cheirava a óleo de motor e a suor, com a sua roupa que custava mais do que tudo o que havia lá dentro junto. A sua mala Hermès, que tinha comprado em Paris no ano anterior, estava apoiada nos seus joelhos inúteis como um símbolo de tudo o que tinha e de tudo o que tinha perdido. Beatriz Tavares tinha sido uma das mulheres mais invejadas de Lisboa. Antes do acidente, caminhava de saltos altos nas salas de reuniões, corria meias maratonas para obras de caridade, dançava até ao amanhecer nas festas da alta sociedade lisboeta. Agora não conseguia sequer levantar-se da cama sozinha sem a ajuda de alguém. Tinha todo o dinheiro do mundo, mas não conseguia comprar o que mais queria. As suas pernas. O interior da oficina era exatamente o que seria de esperar. Paredes azuis cobertas de ferramentas penduradas numa ordem que só um mecânico conseguia entender. Gavetas metálicas cheias de peças sobressalentes. O chão manchado de óleo que se tinha acumulado ao longo dos anos. Havia 2 carros levantados nos elevadores. Um velho Fiat Punto e um Volkswagen Golf, e o som de alguém a trabalhar debaixo de um deles. Beatriz olhou à sua volta procurando alguém a quem se dirigir, e foi então que o viu. Um miúdo de uns 7 anos, com uma camisola às riscas brancas e pretas, calças de ganga e sapatilhas desportivas, que a olhava com aquela curiosidade típica das crianças. Essa curiosidade que não conhece filtros nem convenções sociais. O miúdo aproximou-se e perguntou-lhe se o carro dela estava avariado.
Beatriz acenou com a cabeça, explicando brevemente que o carro tinha parado e precisava de alguém que o arranjasse. O miúdo acenou com seriedade, depois olhou para a cadeira de rodas com aqueles olhos inocentes e disse aquelas palavras que Beatriz nunca iria esquecer. Disse que não se preocupasse, que o pai dele arranjava tudo, que podia arranjar também as suas pernas. Beatriz riu-se. Foi uma risada amarga, essa risada que tinha aprendido a fazer nos últimos 3 anos, sempre que alguém dizia algo ingênuo sobre a sua condição. Riu-se porque aquele miúdo não sabia. Não podia saber que as suas pernas não se podiam arranjar, que nenhum médico do mundo, nenhuma quantidade de dinheiro, nenhum milagre a ia fazer andar outra vez. Mas o miúdo não se riu com ela. Olhou para ela com aqueles olhos sérios e disse que o pai dele era o melhor, que arranjava tudo, que uma vez tinha arranjado até o coração da avó quando ela estava triste. E Beatriz deixou de se rir. Foi nesse momento que o homem saiu de debaixo do Volkswagen Golf. Era alto, com os ombros largos, o cabelo castanho despenteado e os olhos de um castanho quente que pareciam ver demasiado. Tinha as mãos manchadas de gordura, o fato macaco azul manchado de óleo e um rosto que carregava as marcas de quem sofreu, mas não desistiu. Chamava-se Miguel Rodrigues, tinha 40 anos e era o dono daquela oficina que o pai tinha aberto 50 anos antes. Olhou para a cena à sua frente. O filho a falar com uma mulher em cadeira de rodas, vestida como se tivesse acabado de sair de um desfile de moda, e compreendeu imediatamente o que tinha acontecido. Aproximou-se desculpando-se pelas palavras do filho, explicando que o Tomás só tinha 7 anos e nem sempre percebia o que era apropriado dizer. Mas Beatriz impediu-o. Disse-lhe que não era preciso pedir desculpa, que o miúdo tinha sido doce à sua maneira, que estava habituada a comentários sobre a sua condição e que aquele tinha sido um dos mais amáveis que alguma vez tinha recebido. Miguel olhou para ela durante um longo momento. Beatriz reparou que nos olhos dele não havia aquela pena que via nos olhos de todas as outras pessoas quando a olhavam. Não havia aquela vergonha, aquele desconforto, aquela vontade de desviar o olhar que a maioria das pessoas sentia perante uma cadeira de rodas. Só havia curiosidade e talvez um pouco de respeito. Perguntou-lhe o que podia fazer por ela e Beatriz explicou-lhe sobre o Maserati parado do outro lado da rua, o barulho estranho, o motor que se tinha apagado. Miguel acenou, disse que ia dar uma vista de olhos e saiu da oficina seguido do Tomás, que saltava ao lado dele, contando sobre a senhora bonita com rodas. Beatriz viu-os afastar-se, aquele homem grande com as mãos sujas e aquele miúdo pequeno que corria ao lado dele. E sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não sabia dar-lhe nome, não sabia o que era, mas era algo quente, algo inesperado, algo que se parecia vagamente com esperança. Meia hora depois, Miguel voltou com notícias que não eram boas. A bomba de óleo estava partida, o motor tinha sofrido danos. Seriam precisos pelo menos 2 dias para arranjar tudo. Beatriz podia chamar o reboque do Maserati e levar o carro para o concessionário, ou podia deixá-lo ali e ele fazia o trabalho à metade do preço. Beatriz olhou para ele. Aquele homem não sabia quem ela era. Não sabia que o dinheiro não era problema. Não sabia que podia ter comprado aquela oficina 100 vezes sem sequer dar por isso. E por alguma razão, isso fê-la sentir-se livre. Disse que deixava o carro ali. Disse que voltava em 2 dias para o ir buscar. E quando Miguel lhe perguntou se precisava que a levassem a algum lado, ela disse que não, que chamava um táxi, que se conseguia arranjar sozinha. Mas enquanto saía da oficina empurrando as rodas da sua cadeira, ouviu a voz do Tomás, que lhe gritava para voltar depressa, porque queria mostrar-lhe os desenhos dele. E Beatriz, pela primeira vez em 3 anos, sorriu. Um sorriso verdadeiro. Beatriz voltou no dia seguinte. Disse a si própria que só queria verificar como estava a reparação, que era normal querer saber como estava o carro,
que não havia nada de estranho em voltar a uma oficina mecânica nas Olaias quando tinha 1000 outras coisas para fazer, mas sabia que estava a mentir a si própria. Quando chegou, encontrou a oficina mais calma do que no dia anterior. Só estava o seu Maserati, levantado num dos elevadores, com o Miguel a trabalhar no motor e o Tomás sentado num banco ao lado dele a desenhar num caderno. O Tomás viu-a primeiro e correu para ela gritando que ela tinha voltado, que ele sabia que ela ia voltar, que tinha feito um desenho para ela. Mostrou-lhe uma folha com o que parecia um carro com rodas enormes e uma figura estilizada ao lado com cabelo comprido e rodas em vez de pernas. Disse que era ela, a senhora bonita com rodas, e que as rodas do desenho eram douradas porque ela era especial. Beatriz pegou no desenho com mãos que tremiam ligeiramente e sentiu os olhos encherem-se de lágrimas que não deixou cair. Ninguém lhe tinha feito um presente assim. Ninguém a tinha visto como algo especial, em vez de como algo partido. Miguel aproximou-se limpando as mãos num pano. Desculpou-se outra vez pelo filho, mas Beatriz interrompeu-o. Disse-lhe que aquele desenho era a coisa mais bonita que tinha recebido em anos, e dizia-o a sério. Ficaram em silêncio um momento. Depois Miguel ofereceu-lhe um café. A oficina tinha um pequeno canto com uma máquina de café e uma mesinha, disse. Não era nada de especial, mas o café estava bom. Beatriz aceitou. Enquanto tomavam o café com o Tomás a desenhar ao lado, Miguel contou-lhe a sua história. Contou-lhe como o pai tinha aberto aquela oficina 50 anos antes, como tinha crescido ali dentro entre chaves inglesas e motores. Como se tinha casado com a mulher que amava aos 25 anos e tinha tido o Tomás aos 33. Contou-lhe sobre a Sara, a mulher dele, que tinha morrido 4 anos antes de cancro, deixando-o sozinho com um miúdo de 3 anos para criar. Contou-lhe sobre as noites sem dormir, sobre as lágrimas escondidas, sobre o cansaço de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Contou-lhe como tinha pensado em fechar a oficina e ir embora, em começar de novo noutro sítio, mas não tinha sido capaz, porque aquela oficina era tudo o que lhe restava do pai e de uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa. Beatriz ouviu em silêncio e, quando Miguel terminou, contou-lhe a sua história. Contou-lhe sobre o acidente de carro 3 anos antes, sobre como um caminhão tinha invadido a faixa dela enquanto voltava de uma festa, sobre como tinha acordado no hospital 3 semanas depois sem conseguir mexer as pernas. Contou-lhe sobre a reabilitação, sobre as esperanças e as desilusões, sobre os médicos que lhe diziam que nunca mais ia andar. Contou-lhe sobre a solidão, sobre como todos os que julgava serem amigos tinham desaparecido um a um, sobre como o namorado a tinha deixado 6 meses depois do acidente, dizendo que não era aquilo que tinha assinado. Contou-lhe como tinha voltado a trabalhar na empresa familiar, como dirigia um império de milhares de milhões de euros da sua cadeira de rodas, como todos a respeitavam pelo cérebro, mas ninguém a via já como uma mulher. Contou-lhe sobre as noites a chorar em silêncio no apartamento de 10 milhões de euros, rodeada de todo o luxo que o dinheiro podia comprar, mas completamente sozinha. Contou-lhe como as pessoas a olhavam com pena, como os homens que antes a cortejavam agora a evitavam, como se tinha tornado invisível, apesar de estar sentada numa cadeira que todos podiam ver. Contou-lhe que às vezes se sentia mais partida por dentro do que por fora, que as pernas eram só a parte visível de tudo o que o acidente lhe tinha tirado. Falaram durante horas, esquecendo-se do tempo, esquecendo-se de quem eram e de onde vinham. 2 pessoas sozinhas que tinham encontrado alguém que podia entender a dor delas. O café arrefeceu nas chávenas. O sol pôs-se atrás dos pavilhões industriais e o Tomás adormeceu no banco com o lápis ainda na mão. E quando Beatriz se foi embora naquela noite, sabia que algo tinha mudado, algo se tinha mexido no coração dela que julgava morto para sempre. Nos dias que se seguiram, Beatriz voltou à oficina todos os dias.
Arranjava sempre uma desculpa, o carro que precisava de outra revisão, um barulho que lhe tinha parecido ouvir, uma pergunta sobre a manutenção. Mas tanto ela como Miguel sabiam que as desculpas eram só desculpas. O Tomás estava sempre felicíssimo por a ver. Mostrava-lhe os desenhos, contava-lhe os dias na escola, falava-lhe do cão Canela, que era velhíssimo, mas ainda brincava com ele no jardim atrás da casa ao lado da oficina. E sempre que o via, Beatriz sentia aquele calor dentro de si que crescia cada vez mais. Miguel era mais reservado, mais cauteloso. Beatriz via nos olhos dele uma batalha. O medo de se abrir outra vez, o terror de perder alguém de novo. Mas via também outra coisa, algo que se parecia com o que ela sentia, aquela centelha que se acende quando encontras alguém que te faz sentir vivo. Uma noite, depois da oficina fechar, Miguel convidou-a para jantar. Nada de especial, disse. Só massa e um copo de vinho na casa ao lado da oficina, com o Tomás, que provavelmente ia falar o tempo todo e não os ia deixar em paz. Beatriz aceitou. A casa era pequena, mas acolhedora, cheia de desenhos do Tomás, pendurados nas paredes, e de fotografias de uma mulher loira que Beatriz percebeu que era a Sara. Miguel cozinhou enquanto o Tomás punha a mesa, com a ajuda de Beatriz, explicando-lhe onde iam os pratos e os talheres com a seriedade de um pequeno dono de casa. O jantar foi simples, mas bom. Massa com tomate, feita com os tomates da horta que Miguel cultivava no pequeno jardim atrás da casa. Pão fresco comprado na padaria do bairro. Um copo de vinho tinto que Miguel tinha comprado para a ocasião, embora normalmente só bebesse cerveja. Era tudo tão diferente dos jantares a que Beatriz estava habituada. Aqueles jantares em restaurantes com estrelas Michelin, onde um prato custava mais do que Miguel ganhava numa semana. O Tomás falou de tudo, da escola, do cão, dos amigos, do sonho de ser mecânico como o pai quando fosse grande, e quando finalmente adormeceu no sofá, Miguel levou-o para a cama e voltou a sentar-se junto de Beatriz. Ficaram em silêncio durante um longo momento, a olhar para as fotografias nas paredes. Depois, Miguel disse-lhe algo que Beatriz não esperava. Disse-lhe que quando a viu entrar na oficina no primeiro dia, tinha reparado primeiro nos olhos dela do que na cadeira de rodas. Disse-lhe que os olhos dela estavam tristes, tristes como os dele, tristes como os de alguém que tinha deixado de esperar. Disse-lhe que nos últimos dias tinha visto aqueles olhos mudar, tornarem-se mais luminosos, e que esperava ter algo a ver com essa mudança. Beatriz não respondeu com palavras. Inclinou-se para a frente na cadeira de rodas e beijou-o. As semanas que se seguiram foram as mais bonitas da vida de Beatriz. Cada momento livre passava-o na oficina, a ver Miguel trabalhar, a brincar com o Tomás, a tornar-se parte daquela pequena família que não era a dela, mas que se estava a tornar a dela. Mas nem tudo era fácil. A família dela não aprovava. A mãe, quando descobriu que estava a sair com um mecânico das Olaias, teve uma crise histérica. O irmão ameaçou incapacitá-la, demonstrar que já não era capaz de dirigir a empresa se tomava decisões tão irracionais. Os sócios olhavam para ela com desconfiança, perguntando-se se o acidente lhe tinha danificado também o cérebro. Mas Beatriz não desistiu. Pela primeira vez em 3 anos, tinha encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. Alguém que a via pelo que era e não pelo que não conseguia fazer, e não tinha intenção de o deixar escapar. Uma noite, depois de outra discussão com a mãe que lhe tinha dito que estava a deitar a vida fora por um homem que não era do nível dela, Beatriz foi à oficina e encontrou Miguel à espera dela. Ele tinha ouvido os rumores, sabia o que a gente dizia. Sabia que a família dela não o aceitava. Disse-lhe que compreendia se quisesse deixar de o ver. Disse-lhe que não queria ser um fardo, que não queria estragar-lhe a vida, que talvez a mãe dela tivesse razão e ela merecesse alguém melhor do que um mecânico viúvo com um miúdo.
E Beatriz zangou-se. Zangou-se como não se zangava há anos, com aquela raiva que vem do mais fundo, aquela raiva que te faz dizer as coisas que trazes dentro há tempo demais. Disse-lhe que estava farta de lhe dizerem o que merecia e o que não merecia. Disse-lhe que toda a vida as pessoas lhe tinham dito o que tinha de fazer, quem tinha de ser, o que era suficientemente bom para ela. Disse-lhe que o acidente lhe tinha tirado as pernas, mas também lhe tinha aberto os olhos. Tinha-a feito perceber que a vida era demasiado curta para a desperdiçar a fazer o que os outros esperavam. Disse-lhe que o amava a ele e amava o Tomás, e amava aquela estúpida oficina que cheirava a óleo e a suor. Disse-lhe que não lhe importava o dinheiro, não lhe importava o estatuto, não lhe importava o que a mãe ou o irmão ou o mundo inteiro pensassem. Disse-lhe que pela primeira vez em 3 anos se sentia viva e que era graças a ele. Miguel olhou para ela durante um longo momento. Depois tomou-a nos braços, levantou-a da cadeira de rodas e abraçou-a com força, enquanto ela chorava lágrimas que não eram de tristeza, mas de libertação. 1 ano depois, Beatriz Tavares tornou-se Beatriz Rodrigues. Casaram-se na primavera, numa pequena igreja numa aldeia fora de Lisboa, longe dos holofotes e dos jornalistas que tinham tentado transformar a história deles num escândalo. Os tabloides tinham escrito de tudo, sobre a herdeira que tinha perdido a cabeça por um mecânico, sobre a mulher em cadeira de rodas que se conformava com qualquer um porque mais ninguém a queria, mas eles não se importavam. O que tinham era real, e nada do que os jornais escrevessem podia mudar isso. Só estavam eles, o Tomás, que levava as alianças com a seriedade de quem tem uma tarefa importantíssima, vestido com o primeiro fato, alguns amigos verdadeiros de ambos, que tinham acreditado neles quando mais ninguém acreditava, e a mãe de Beatriz, que no fim tinha aceitado, tinha visto a filha feliz pela primeira vez em anos. Tinha visto aquela luz nos olhos dela que julgava apagada para sempre, e tinha percebido que o dinheiro e o estatuto não significavam nada se não tivesses alguém que te amasse de verdade. A vida não se tornou perfeita. Beatriz continuava em cadeira de rodas. Estaria em cadeira de rodas para sempre. E havia dias difíceis, dias em que a frustração se apoderava dela, dias em que só queria poder caminhar ao lado do marido de mãos dadas. Mas depois olhava para Miguel a empurrá-la pelo parque aos domingos de sol, olhava para o Tomás a correr à frente deles a perseguir o Canela. Olhava para a vida simples e verdadeira que tinham construído juntos, longe das luzes e das expectativas da sociedade, e percebia que as pernas eram só pernas, que o que importava de verdade era o coração, e o coração dela nunca tinha estado tão cheio. Tinha descoberto que a felicidade não tinha nada a ver com o dinheiro ou com o poder, ou com pernas que funcionavam. A felicidade eram as gargalhadas do Tomás ao pequeno almoço, as mãos de Miguel a acariciar-lhe a cara antes de adormecer, o cheiro da oficina que já sentia como a casa dela. A felicidade era pertencer a alguém, ser amada não apesar das limitações, mas com elas, ser vista como uma mulher completa, embora o corpo não o fosse. A oficina continuou aberta. Beatriz tinha oferecido a Miguel todo o dinheiro que quisesse para ampliar, para a transformar em algo maior, mas ele tinha recusado. Gostava assim, disse, pequena e autêntica, o sítio onde o pai tinha trabalhado toda a vida e onde ele queria trabalhar a dele, mas aceitou um compromisso. Beatriz mandou construir uma rampa na entrada da oficina para poder entrar e sair quando quisesse, sem pedir ajuda a ninguém. Mandou instalar uma casa de banho acessível nas traseiras. Mandou alargar algumas passagens entre os carros. Não para ela, disse a Miguel quando ele protestou que estava a gastar demasiado, mas para outros clientes que pudessem precisar, para outras pessoas como ela, que mereciam ser tratadas com dignidade onde quer que fossem. Miguel olhou para ela com aqueles olhos cheios de amor e percebeu que aquela mulher extraordinária
estava a usar a riqueza não para se gabar, mas para ajudar, não para comprar coisas, mas para mudar o mundo, um pequeno gesto de cada vez. E todos os dias, enquanto Miguel trabalhava debaixo dos carros e o Tomás fazia os trabalhos de casa no canto, Beatriz sentava-se no pequeno escritório e dirigia o império dela com o portátil nos joelhos, demonstrando a todos os que tinham duvidado dela que se podia ser uma mulher de negócios de sucesso, também de uma cadeira de rodas, também de uma oficina mecânica nas Olaias. 3 anos depois, chegou uma surpresa que ninguém esperava. Os médicos tinham-lhe dito que nunca ia poder ter filhos, que o acidente tinha causado demasiados danos, mas enganaram-se. E às vezes, os milagres acontecem quando menos os esperas. A Sofia nasceu numa noite de verão, uma menina com os olhos castanhos do pai e o sorriso luminoso da mãe. E quando Beatriz a segurou nos braços pela primeira vez, chorou todas as lágrimas que tinha contido durante anos. Chorou de alegria, de gratidão, por todas as vezes que tinha acreditado que a vida dela tinha acabado e, em vez disso, estava só a começar. Miguel chorou com ela, segurando-lhe a mão como tinha feito durante todo o parto, sussurrando-lhe que era a mulher mais forte que tinha conhecido, que era grato todos os dias por aquele Maserati avariado que a tinha levado à oficina dele. O Tomás era o irmão mais velho, mais orgulhoso do mundo. Mostrava a Sofia a toda a gente que passava pela oficina, contando que a irmã dele era a menina mais bonita do mundo e que quando crescesse lhe ia ensinar tudo sobre motores. E uma noite, enquanto estavam todos sentados no jardim a olhar para as estrelas, a Sofia adormecida no carrinho e o Tomás enroscado junto ao cão, Miguel pegou na mão de Beatriz e disse-lhe que o Tomás tinha tido razão desde o princípio. Ela olhou para ele confusa e ele sorriu. Disse-lhe que o filho tinha dito que ele arranjava tudo, e tinha arranjado o mais importante de tudo. Tinha arranjado o coração dele, e ela tinha arranjado o coração dele. Beatriz olhou para a família dela, aquela família estranha e improvável que tinha encontrado por acaso numa oficina mecânica nas Olaias, e percebeu que o Tomás tinha razão. Algumas coisas não se podem arranjar. As pernas, por exemplo, essas continuavam imóveis e inúteis, como no primeiro dia, mas outras sim. E às vezes, as coisas que parecem partidas para sempre só precisam da pessoa certa para voltarem a funcionar. Ela tinha estado partida, partida por dentro muito mais do que por fora, partida na esperança e na confiança e na capacidade de amar. E Miguel tinha arranjado peça a peça, dia a dia, com a mesma paciência e o mesmo cuidado com que arranjava os motores dos carros. E ela tinha arranjado ele, aquele viúvo triste que tinha deixado de acreditar que a vida ainda lhe podia dar algo bonito. Juntos tinham se arranjado um ao outro, e isso, no fim, era o único milagre de que precisavam.